Paz do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. Atos 18, versículo 9. Lemos assim. Quem achou, diga amém. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales. Amém? Glória a Deus. Outra versão diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Senhor Deus, fala conosco, nos abençoar com a tua santa e maravilhosa palavra. Nós possamos compreender a tua santa palavra, colocar no coração e pôr ela em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, uma cidade rica, próspera, mas corrupta, onde dominava os piores pecados da época. Paulo teve uma visão das necessidades espirituais da igreja de Corinto. E Paulo tinha um amor muito grande pela igreja de Corinto. Ele escreveu 2 epístolas e uma terceira que se extraviou. Então Paulo trabalhou muito naquela região e Deus deu uma visão para aqueles dias, né, para Paulo. E você tem uma visão dessa cidade, você tem uma visão da sua região para esses dias. Você tem uma visão como é que está hoje o ambiente hoje, nos lares, nas famílias, né? Sabemos quais são as reais necessidades dessa geração, que essa geração está precisando, o que a nossa família está precisando, os nossos amigos estão precisando. E nós temos feito. Se você sabe qual é a necessidade maior, fale e não te cales. É a ordem divina do Senhor para mim e para você. Meu povo, não se cale. Meu povo, meu servo e minha serva, não te cales. Fale, pregue. Deus quer que você não tema. Mas a igreja de Corinto, como eu falei, era uma igreja que havia muita dificuldade. Era uma igreja dividida. Um dia eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas. Era uma igreja que havia muita divisão, muito problema. Só que Corinto era uma cidade muito rica. E riqueza é bênção, mas às vezes traz problema também. Eu vi um comentário hoje de alguém falando: olha, riqueza é muito bom, mas vez por outra, você vê muita gente rica que pode comprar tudo, tem de tudo, mas tem a maldita da depressão, tem síndrome, tem vestígio, tem síndrome de tudo quanto é tipo. São pessoas que no fundo não são felizes, porque eles faltam alguma coisa. Então a riqueza às vezes é um problema. Na maioria das vezes não é. Dinheiro compra muitas coisas, mas como diz aquela velha frase, dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro paga o prazer, uma mulher, um homem, mas não paga o amor. E por aí vai. E na época de Paulo, irmãos, a cidade de Corinto enfrentava problemas de imoralidade muito grandes. Por quê, irmãos? Corinto tinha 2 portos e era uma cidade comercial. Aonde tem
portuárias ainda são muito prósperas, porque a maioria vem via mar. Prova disso é o Porto de Santos e tantos outros que nós temos aqui no Brasil. O avião pode carregar 10 toneladas, o navio pode carregar centenas. Então, era uma cidade muito rica, mas junto com a riqueza vem o quê? O turismo. E junto com o turismo vem o quê? Pecado sexual. Na época de Paulo, um dos maiores problemas do templo lá em Corinto era porque era uma igreja, um templo próspero, mas havia muita promiscuidade envolvida, moralidade, falsos ensinamentos, e muitos adversários Paulo teve que enfrentar. Mesmo assim, Deus falou: Paulo, não tem, não te cales. Eu tenho muita gente nessa cidade. Ó, não te cales. Versículo 10: mas eu sou contigo. Ninguém te fala mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Atos 1, verso 10. Não importa o seu problema, Deus sempre vai dizer: não temas. Esse não temas aí, que está no versículo 9, não temas. Ele quer dizer o que, irmão? Não importa o seu problema. Não pare, não te cales. Deus é contigo. Não importa o que você está passando, eu não preciso saber agora o que você está passando, mas o nosso Deus sabe e Ele está dizendo a você: eu tenho a solução para o seu problema. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Então tem hora que você tem que esquecer o seu passado, olhar para frente, esquecer os erros, olhar para frente e conquistar um novo futuro para a sua vida. Quais são as dificuldades da época de Paulo? Muitas. Uma cidade próspera, mas uma cidade envolvida com o pecado da sexualidade, o pecado da idolatria. E hoje, quais são os problemas de hoje? As comodidades que nós temos hoje é incomparavelmente melhor do que na época de Paulo. Na época do apóstolo Paulo, poucas casas tinham banheiros, poucas casas tinham a comodidade que nós temos hoje, eles nem sequer sonham. Então hoje as facilidades em todas as áreas são muitas. Tecnologia é bom demais, irmão. Nos ajuda a divulgar o Evangelho, nos ajuda a nos comunicarmos com outras pessoas do outro lado do planeta, mas ela também às vezes nos aprisiona. Tem gente que está aprisionado nas mídias sociais, não consegue fazer nada sem estar divulgando, sem postar, sem estar mostrando o que está fazendo, sem estar se expondo. A imoralidade tem destruído os lares das famílias. Mas uma coisa que muita gente não está percebendo é que aumentou o número de feminicídio no Brasil. O número de mulheres está sendo assassinadas pelos seus companheiros, pelos seus supostos companheiros, pelas pessoas que deviam proteger, estão sendo agredidas. Então nós estamos vivendo uma época difícil, esfriamento geral, respeito está acabando. O primeiro mandamento lá de Êxodo 20, que tem promessa, não está sendo cumprido mais. Honra teu pai e tua mãe, para que se tornou o seu dia sobre a terra. Não estão honrando pai e mãe, honrando, não estão obedecendo, não estão cuidando, não estão zelando. A coisa está feia. Tem um cliente e ele tem mais de 90 anos, né? Tem mais de 90 anos e ele não tem parente, uma pessoa para ali ajudar. Ele tem mais de 90, a esposa tem quase 90 e é ele que sai do carrinho de mão para fazer compra. Hoje eu vou levar ele para ele e eu venho na casa dele. Porque ele
fala, não é um caso isolado, não, tem muitos assim. E tem algumas propriedades, né, Marcia, por aí. E quando vier a falecer, que vai acontecer com todos nós, a família que não ajudou vai vir para querer descer. Isso é muito ruim, né? Então, o amor está acabando, está esfriando. Os filhos com respeito aos pais. Eu estou falando de você, mas uma grande maioria da geração de hoje. A gente vê crianças de 8, 10 anos não amando o pai e a mãe. O negócio está feio, né? A nós já falou, mandava para criança aqui, criança de 8, 10 anos, o relacionamento com o outro mesmo sexo. E se você falar alguma coisa, você ainda é processado. Pai e mãe, educa seu filho, acompanha seus filhos. Mesmo assim, Deus fala para nós hoje no tema, fala, pregue. Pregue, não te detenha, você precisa pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Talvez só convidar para o culto, falar, já vai ajudar. Eu lembro quando o salmista escrevendo diz, eu alegrei porque disseram, vamos à casa do Senhor. Isso quer dizer o que? Ele estava tão atolado nos problemas que esqueceu que tem um lugar de refúgio que é a igreja, que é a oração, que é a palavra. Convite, Deus vai te proteger. Ó, versículo 10, estou contigo, e ninguém te fará mal algum. Deus está conosco. Eu sei que tem muitos pastores, padres, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão sendo processados por aí. E eu mostrei aqui, falei, deputado Nicolas, aqui de Minas Gerais, está sendo processado, foi processado, perdeu a causa. Tem que pagar 30 mil, não sei se ele recorreu ou não, de indenização, para uma pessoa por causa da ideologia de gênero. E eu falei assim, se faz comigo, sou deputado, imagina você. Ele falou bem claro, imagina você, que é pastor, que é dirigente da escola dominical, você que é porteiro da igreja, com essas palavras. Eu também é cristão. Porque o objetivo é perseguir a igreja do Senhor. Mas não te canse, fala do amor de Deus, prega, em tempo e fora de tempo. Ninguém vai te fazer mal. E ninguém vai poder te pôr a mão sem Deus permitir. Fala das maravilhas do Senhor, fala daquilo que Deus já fez na sua vida, fala daquilo que a Bíblia diz e faz. Tem hora, irmãos, que a gente quer pregar só o que Deus já fez na nossa vida. Não, nós vamos pregar o que está na Bíblia. O Senhor cura toda doença hoje em dia. Ele cura o paralítico, cura. Ele ressuscita o morto, ressuscita. Quando há oportunidade, a fé, Deus vai fazer. O porém é que não está havendo fé suficiente nessa geração. Cristo ainda cura no século XXI. Cristo ainda restaura famílias, lares. Mas é preciso você crer nesta palavra. Vamos falar que Deus é bom ainda, irmãos. Zacarias 8, verso 16, assim, ó, Zacarias 8, 16. Eis que as coisas que deveis fazer, falar a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade e o favor da paz. Fala a verdade cada um com o seu próximo. Mas como eu falei, existe uma forma de falar que é errada. Você pode falar a verdade com educação. Você não precisa usar aquele termo, não, eu sou franco, eu só falo a verdade. Tem gente que usa assim, essa desculpa para falar, eu sou bruto sem educação mesmo. Eu sou assim mesmo, falo a verdade com falta de educação. Você pode falar a verdade com educação com as pessoas. Tem ou não tem? Tem hora que não vai dar, você vai ter que falar a verdade e não ofender alguém. Mas
colocar no lugar do outro. Você gosta quando as pessoas é grosso com você? Não. Então não seja grosso com ninguém. O que é isso? Tente medir o seu tom de voz. Tente, quando você está falando com um descrente, principalmente, que nós somos as Bíblias que o povo está lendo aí fora, desligando. Então a gente tem que tomar cuidado. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, você precisa falar a verdade com o seu irmão, porque você faz parte. Você vai dividir o mesmo céu com ele, supostamente. Nós estamos dirigindo para o mesmo caminho. Então, fale cada um com o seu próximo, somos membros uns dos outros. Falemos em tempo e fora de tempo, diz a Bíblia. Faça como Pedro no dia de Pentecostes. Pregue, fale, deixe que o Espírito Santo convença as pessoas. Irmão, não tente convencer as pessoas do pecado, não. Essa é uma tarefa minha e sua. A tarefa minha e sua é pregar e falar o amor de Deus. Ainda que doa, ainda que vai ferir. Olha, Deus criou homem e criou a mulher, macho e fêmea criou. Se for preciso ensinar isso, sim, fale, mostra. Por quê? Porque a pessoa tem que saber que isso é princípio. Daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, quando for desenterrar os ossos das pessoas, eu vi o cara explicando isso. Olha, vai determinar se é macho ou fêmea, é pelo quê? Macho ou fêmea? É pela alçada. Tem coisa que não dá para mudar. A mulher tem o biotipo, o homem tem o outro. O que falta na mulher é o homem que complementa. O que falta no homem é o complemento da mulher. A mulher é auxiliadora. O homem é protetor. A mulher auxilia e o homem protege. Um completa o outro. Eu preciso então orar em todo tempo, louvar o Senhor com cânticos espirituais, selecionar um pouquinho a minha vida, aquilo que está entrando pelos meus olhos e meus ouvidos. E tudo que eu vejo vai diretamente para a minha mente e meu coração. Tudo que eu escuto da mesma forma. Então tem que selecionar o que entra e o que eu escuto. Que diz a boca fala, que o coração está cheio. É por isso que tem muita gente que não consegue ser fiel, não consegue falar do amor de Deus porque não lê mais a Bíblia. Você precisa ler a palavra do Senhor todo dia. Porque, irmãos, mesmo diante da morte iminente como Estevão estava, e os profetas do passado, Estevão viu, o povo começou a apedrejar, ele parou. Vamos voltar um pouquinho. Estevão estava ministrando e ele em Atos 7, talvez seria o sermão mais completo da história. Estevão era diácono e ele começou a ministrar e ensinar desde o Velho Testamento até chegar até Cristo. E ele viu o povo se agachando para pegar pedra. E ele parou, vou me apedrejar. Ele viu 1, 2, 3, todo mundo com a pedra na mão, assim. Porque ninguém veio com a pedra. Foi escutando o sermão e logo foi se agachando para pegar. Estevão diminuiu a mensagem? Não, continuou pregando, ministrando. Prega, não te detém. Claro que o caso dele foi diferente. Mas eu preciso ter esse princípio, não posso parar. Porque Estevão no finalzinho viu o céu aberto. E já a glória de Deus. E Jesus Cristo, sua destra, né? Estamos nos calando, irmãos, fazendo as pedras clamarem. Lá em Lucas 9, 19. Nós estamos nos calando. Nós estamos ficando calados e as pedras. Cristo disse: olha, se esses se calarem, as pedras vão clamar. Nós não podemos calar, não. Jesus
está voltando para buscar uma igreja santa. Nós temos que falar do amor de Cristo, porque o Senhor está às portas. Esse está à porta e bate. O Senhor está voltando e não vai demorar muito. Nós estamos muito conformados, acomodados com esse mundo, porque esse mundo ficou muito bom. Ficou. Temos muita comodidade, muita tranquilidade. Você entra para o quarto, você pode ir lá descansar numa cama confortável. Se tiver quente lá fora, você liga o ar-condicionado, o ventilador. Então nós temos muitas comodidades. Naquela época não tinha isso. Nós não podemos nos calar sobre muita gente nessa cidade. O que a gente está fazendo? Olha, Atos 18, verso 10. Não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. O Senhor tem muito jovem que está aí fora precisando ouvir a palavra e não fala o amor de Deus para ele. Próximo sábado, virando para o jovem, traga alguém. Tem muita criança precisando da graça de Deus. Traz as crianças para a igreja, para que você possa evitar que o mal possa tocá-las. Tem muita criança de 10, 11 anos que já sofreu mais do que gente de 20, 30 anos, com pai, com mãe. Então nós precisamos falar com o amor de Deus até começando das crianças. O povo está carente de homens e mulheres tementes a Deus. Não é qualquer um, é homens e mulheres tementes a Deus. É homens e mulheres que se levantam e se colocam, como diz Tiago. Está alguém entre nós doente? Ore. Está alegre? Não está triste? Ore. Você precisa cumprir o seu papel. O que Paulo disse a Timóteo, como bom obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem de que se vergonhar. Então nós precisamos falar do amor de Deus, porque as dificuldades dos nossos dias só podem ser satisfeitas plenamente com a graça de Deus na nossa vida. Qual que é a doença do século hoje em dia? Ele se diz que mais ataca. Se você pegar 10 pessoas, pelo menos 5 ou 6 já teve ou tem algum problema de ordem mental, alguma doença, depressão, síndrome, algum tipo de síndrome, algum tipo de medo, fobia. Tem ou não tem? É o mal do século. Qualquer problema é depressão. Qualquer problema que a pessoa tem depressão, a depressão é uma doença patológica. Não é tão simples assim não. A pessoa confunde tristeza com depressão. Mas é o mal do século. Só Cristo pode satisfazer plenamente os nossos desejos. Vamos ficar de pé, fale, não te cales. Próximo sábado, às 19 horas, nós temos culto. Domingo às 18h30, não deixe de vir. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Nós estamos aqui para abençoar a vida de todo mundo. Então, traga o seu vizinho, seu amigo, seu irmão, para que nós possamos abençoar o próximo. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela presença do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Senhor, alcança